Vergonha, vida. Fica ali, amor, tá demorando. Bora entender uma coisa, ó. Bora entender uma coisa. No conteúdo de vocês, existe, Mariana, uma parte que envolve matemática financeira. Que é quando ele fala sobre juros simples e quando ele fala sobre juros compostos, tá? Só que é um tipo de conteúdo que eu gosto de trabalhar porque a gente fala, na verdade, sobre o dia a dia, porque a gente está falando sobre finanças, tá? Existem dois tipos, na verdade, de matemática relacionada à finança, que é a matemática comercial e a matemática financeira, mas aí a gente não entra nesse detalhe. A gente só tem a perspectiva assim, ó, Alessandra. Matemática financeira trabalha com finança. Se ela trabalha com finança, ela está intimamente ligada ao quê? Ao dinheiro, a uma perspectiva de dinheiro dentro da matemática. Tem um entendimento que eu coloco tanto em aula gravada quanto em aula ao vivo. Quem assistiu essa aula gravada vai relembrar o que eu estou falando, que é o seguinte, ó. Eu coloquei aqui Lucas. Ó, eu vou perguntar a alguém muito mais já de idade, que é como a gente serve assim para entender o que eu vou falar. Ô, Vida, na sua época ali, mais ou menos. Sua cara, vida. A gente vai pegar aqui, ó. Mais ou menos, quando ela era criança, a gente pega ali, ó, César, em torno de 38 anos atrás. A pergunta ela é a seguinte: se ela chega em uma vendinha que tem lá, tá? Naquela entrada velha de Caraíbas tem uma vendinha ali, que eu esqueci o nome. Quem é daí vai saber me falar. E há 38 anos atrás, Mariana, ela chega com esse R$ 1 e fala assim, ó, eu quero R$ 1 de pão. Com quantos pães Paula vai sair daquela vendinha? A gente está falando da época de criança dela, de 38, 36 anos atrás. Quantos pães ela sai dali? Uns 12? Não era mais... naquela época, uns 200, exatamente. Tá? Naquela época, uns 200. Bora botar e ela saia dali com 20 pães. César, se passaram 38 anos. Porque a gente está falando de antigamente. E aí estamos Esse novamente. número, esse número aí é R$ 1, é? Depois R$ 1, que tem... R$ 1. Ah, obrigada. De nada. Ó, se passaram 38 anos e ela chega ali na entrada velha de Caraíbas, mesma coisa, ela chega com R$ 1 novamente. Você está percebendo que o valor de face é o mesmo. E quando eu falo, Patrícia, valor de face, é o valor da moeda, ela não mudou. É o mesmo real de moeda há 38 anos atrás e é o mesmo real 38 anos depois. Só que com quantos pães ela vai sair? Considerando aquele lugar, Aline, ela vai sair ali no máximo, ela vai sair com um pão. Mas se fosse ali, ó, quem é de Conquista vai saber. Se você chegar ali na Chame Chame, ali da Olívia Flores, se você entrar com R$ 1, é mais fácil você sair com dinheiro, que o povo vai lhe dar dinheiro para entrar, achando que você é morador de rua. Porque o lugar é caro. Então você percebe assim, poxa, mas o real, ele é o mesmo. Só que o poder de compra, ele é diferente. O que aconteceu aqui para ter essa mudança? É porque, Mariana,
50 centavos. Aí, tá vendo, Céu? Compra 2 ainda. Você percebe que tem uma coisa que tá acontecendo, porque a moeda ela é a mesma. Turma, é porque sempre que a gente fala em dinheiro, o dinheiro ele está intimamente ligado ao tempo. O dinheiro, CS, ele tem valor no tempo, tanto numa perspectiva de capitalização, quanto numa perspectiva de descapitalização, de desvalorização. Aqui a gente está pensando numa situação que desvalorizou o poder de compra, porque está associado ao tempo, beleza? Então, no nosso entendimento, quando a gente for falar sobre juros, você vai perceber que o tempo ele faz parte do processo. Aí agora eu vou mudar a situação. Eu queria que vocês entendessem essa situação em relação ao tempo. Beleza. Eu não vou usar o meu amor como exemplo aqui, não, porque na época dela não tinha banco, era nota promissória, que pegava na vendinha ali da entrada de Caraíbas. Mas aí a gente vai num momento mais novo, Lucas. A gente vai num momento mais novo. Lucas, se você chega em um banco e coloca. Se você chega em um banco e coloca R$ 100 ali, você colocou. Estou falando, como tem um público mais antigo, tem o costume, às vezes, de falar sobre poupança, mas eu não estou falando sobre investimento, eu estou falando só sobre ali a operação de deixar na poupança. Lucas, você deixou ali R$ 100 na poupança. Beleza. Aí você fala assim, ó, eu não quero ficar andando com esse dinheiro, então eu peguei o envelope, coloquei os R$ 100 que eu ganhei e depositei. Vamos considerar que se passaram ali um ano. Quando o Lucas for olhar lá no sistema, ele vai ter exatamente R$ 100 ou não? Ele vai ter R$ 100 ou não? Não, Ian, ele vai ter mais. Não, ele vai ter menos. Ele vai ter o que, Aline? Um pouquinho mais? Não, ela na época que ela tinha. Para de mentir a vida. Ela dava em cima de mim antigamente, Mariana. Uma vergonha. Mentira. Eu acho melhor você dormir nesse quarto hoje. Mentira. Oxi, deixa eu mutar você aqui. Ó, aí a Aline falou, Lucas falou assim, ah, vai ter mais. A Aline falou assim, Ian, vai ter mais. Exato, Aline. O que eu quero que entenda é assim, ó. Dominha, se você bota aqueles R$ 100 no banco e passa um ano, mas a gente sabe que até um pouco menos, um mês, você vai ter um valor, certo? Então, quando o Lucas chega lá, ele vai ter um pouquinho mais. Então, vamos botar, Lucas, que você tem ali, ó, R$ 110, tá? Não é necessariamente esse valor, mas assim, você tem 110. Aí o que que acontece? Lucas vai se questionar. Alessandra, Lucas vai falar assim, ué, mas eu não tinha colocado R$ 100 aqui? Mas por que que agora eu tenho 110? É porque assim, Mari, é um engano a gente achar que colocar o dinheiro no banco, necessariamente ele vai ficar parado. Não vai. Quando você vê lá no autoatendimento, você vê o valor que você tem, aquilo é uma representação do dinheiro que você tem. Uma representação digital. Mas não é que está guardadinho as notas lá. Enquanto o seu dinheiro ele está no banco, chega a Patrícia e fala assim, ó, o banco, eu quero um empréstimo de tanto. De onde que o banco vai tirar? Ele vai movimentar o dinheiro que está guardado. Então ele pega um pouco do meu, que eu deixei parado, um pouco do de César que deixou parado, e vai movimentando. Só que aí pensa assim, ó, isso é uma operação financeira. Só que a gente entende que o dinheiro ele não tem valor no tempo. Então, como um bônus
pelo movimento do dinheiro que Lucas deixou guardado, como uma segurança do dinheiro que Lucas deixou guardado, o banco entende, poxa, pode acontecer de que lá na frente o dinheiro que Lucas deixou guardado, ele não tem o mesmo poder de compra. E como eu vou utilizar, eu tenho que dar um bônus para Lucas, porque ele está me ajudando também. É aí que existe os juros, que é justamente o processo de bonificação pelo uso do dinheiro que está ali. A gente está pensando numa perspectiva bancária, mas é claro que existem empréstimos de agiota, né? Existem empréstimos de amigos. Então, assim, é o mesmo entendimento, tá? É o mesmo entendimento de que a Aline vai ser agiota, vai emprestar. Exato, Line. É o mesmo entendimento que a Aline é agiota e vai emprestar dinheiro para a Luciene. Aí o que que acontece? Luciene pega o dinheiro de Aline, a Aline sabe que o mesmo valor que ela pegou daqui tanto tempo não vai estar valendo a mesma coisa, ou vai, mas a gente não sabe, tem certeza, porque o tempo é um fator importante. Então ela cobra um valor em cima do que eu emprestei. É justamente a segurança no valor do tempo, que é chamado de juros, tá? Turminha, esse valor final, a gente não está falando sobre fórmulas ainda não, certo? Esse valor final, você está percebendo que ele é o que tinha antes mais alguma coisa. Isso daqui recebe um nome. O CS, isso daqui é chamado de montante. O valor que você colocou no início, ele recebe um nome também. Ele é chamado de capital. Poucas referências, Aline, eu já vi colocar como valor presente e valor futuro, tá? Isso é mais como se fosse aquela matemática da HP 12C. Mas é mais capital, montante em texto de questões de concurso também. Então, assim, ó, o valor que você tinha no início é capital, o valor que você tem no final, ele é chamado de montante, exato. Só que aí pensa pela palavra, ó, é um montante de alguma coisa. Esse montante é simplesmente, Mariana, o capital, e percebe que ele tem um pouquinho a mais os juros que você tem. E aqui a gente já chega em uma primeira fórmula que a gente vai utilizar, tá? Montante é o capital mais os juros. Pronto. Essa é a nossa primeira fórmula. Até aqui, nesse entendimento, vocês conseguiram perceber a ideia dos juros? Isso para a vida de vocês, para uma operação financeira, alguma coisa? Vocês conseguiram entender a historinha de Lucas aqui? Fez sentido? Pronto. O que que vai acontecer aqui, turma? É o seguinte, ó. Ian, mas esses juros, eu entendo que ele é influenciado pelo tempo. Claro, porque quanto maior o tempo, maior é a insegurança que tem em relação ao dinheiro. Então, consequentemente, Rômulo, maior tem que ser os juros. Já que o tempo é maior, maior é os juros. Tanto é que se você ficar devendo um cartão de crédito muito mais tempo, ele é maior. Ponto. Mas como que a gente vai calcular esses juros? Eu quero que vocês entendam primeiro o seguinte, ó. Existe um fator que é relevante no cálculo dos juros, que é a taxa uma taxa de rendimento, é uma taxa de aplicação, mas eu vou melhorar. CS, essa taxa é simplesmente a porcentagem que vai incidir no capital. É uma porcentagem. Ah, então os juros é calculado, por exemplo, como 10% do que eu coloquei, é uma porcentagem em cima do capital e influenciada pelo tempo. Então, por exemplo, como que a gente vai calcular
um juro simples? Eu vou estabelecer aqui a condição do problema, tá? De uma maneira muito mais didática mesmo, para facilitar o nosso lado. Na questão são outros valores. Noemi, vamos supor aquela questão dos R$ 10, que é justamente esse problema aqui, ó. Mas eu não vou colocar só 110 não. Mas é o problema que Lucas deixou R$ 100. Ele vai deixar o dinheiro rendendo em um período de 2 meses. Só que lembra que existe uma taxa que incide no valor inicial, que a gente chama de taxa de aplicação, taxa de rendimento? Eu vou considerar uma taxa de 10%. Só que lembra que a todo momento, chega até a ficar repetitivo, a todo momento eu estou falando que os juros, taxa, funciona em função do tempo. Então, a partir do momento em que eu coloco 10%, Noemi, é 10% em cima de R$ 100. Só que concorda que ele está funcionando em 2 meses? A minha taxa, ela tem que ser indicada o tempo também. Então, esses 10%, eu vou falar que é 10% que ocorre a cada mês que passa. Então, presta atenção no problema. Ó, Lucas colocou R$ 100. Quando completar o primeiro mês, vai acontecer aqui um cálculo de 10% em cima de 100. Lembra que a gente fez, Rosane, aquela regra de 3 para a gente entender? Claro que tem os macetes de deslocar vírgula e tudo mais, mas lembra que você pode fazer a regra de 3? Quando você faz a regra de 3, eu vou deixar montada, mas não explicada. R$ 100 é 100%, X é 10, o meu X vale 10. Quando completar o primeiro mês, a conta de Lucas vai ter rendido o que ele deixou mais R$ 100, mais R$ 10, não foi? Foi. Então, ele olha na conta 110 agora. Só que é aqui que está uma diferença entre juros simples e juros compostos, que a gente já precisa ter esse discernimento. Quando entrar o segundo mês, no segundo mês, o dinheiro vai render quanto? 10% de novo. Só que, Alessandra, muito cuidado, porque a gente está comentando primeiro a respeito do juro simples. Então, quando eu digo que vai render 10%, não é em cima de 110. Toda aplicação no regime de juros simples, a taxa, ela é fixada sempre no valor inicial. Então, mesmo que tenha lá 110, esse cálculo de 10%, ele vai ser calculado em cima do que Lucas colocou lá no início. Então, é em cima de R$ 100. Então, ele teria que fazer de novo essa conta aqui. Mas a gente sabe que já vai dar R$ 10 de novo, certo? Ó, X vale 10. Então, quanto que ele vai ter agora, o Alessandra? Ele não vai ter mais 110. Ele vai ter 120. É só você ir somando 10, somando 10. Mas aí a gente para pensar assim, ó. Aqui ficaria fácil, Noemi, fazer na mão, porque são 2 meses. Então, poxa, eu poderia fazer isso aqui sem problema nenhum e vai dar o mesmo resultado. Só que aí, quando eu estendo o problema para não 2 meses, mas para 50 meses, para 10 anos, compensa ficar fazendo na mão? Não. Toda questão de juros simples é só você calcular dessa forma, ó, já sai direto o valor dos juros. Porque quanto de juros eu tive? 10 no primeiro mês, 10 no segundo, e ao final eu tive R$ 20 de juros, beleza? Então o cálculo dos juros é feito assim, ó. Capital vezes a taxa sobre 100. Ian, por que a taxa sobre 100? Turminha, lembra que quando a gente falou sobre porcentagem
Lembra que quando a gente falou sobre porcentagem, eu escrevi assim, ó, Lucas, X% é X partes de 100. Então, naquela conta ali, a taxa ela tem que estar na forma fracionária. É melhor do que a decimal. Eu deixo na fracionária, Céu, porque eu posso cortar zero. Então, você vai perceber em algumas questões que vai dar para cortar zero. Então, é a taxa sobre 100, porcentagem, vezes o tempo. De novo, ó, capital vezes a taxa sobre 100 vezes o tempo. Ian, vai funcionar? Claro que vai. Alessandra, quanto que era o valor que Lucas tinha? Não era R$ 100? Era. Qual era a taxa percentual do problema? 10%. Então, 10 sobre 100. Em um período de quanto tempo? De 2 meses. Ó, só substituir. O que dá para fazer aqui? Concorda que eu posso cortar esse 100 com esse 100? Se alguém tiver alguma dúvida, aí vai falar assim, ó, Aline, oi, mas espera aí, você não falou sobre 0 e 0? Mesma coisa, ó, 0 com 0, 0 com 0. Quem que sobrou aqui? 1. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 2, 20. E embaixo sobrou quem? Sobrou 1. Mas todo número dividido por 1 é ele mesmo. Ó, você percebe que você encontrou o mesmo 20 com o mesmo 20 daqui. Só que isso, Lucas, é só o meu juros. Mas lembra que a gente falou que o montante não é a soma do capital mais os juros? O capital era quanto? 100. E os juros? 20. Olha lá, ó, o mesmo 120 que a gente encontrou. Então, a partir de agora, turma, além daquela fórmula do montante, a gente vai utilizar isso aqui no problema. É a nossa segunda fórmula, tá? Mas a gente tem uma observação a respeito do tempo e da taxa que a gente tem que comentar aqui agora. Me sinalize aí se vocês conseguiram entender o problema. Por isso, enquanto vocês estão falando, eu queria que vocês mandem o joinha, se não entendeu, manda no chat. Por isso que a cobrança de cartão de crédito, ela não é feita em cima de um regime de juros simples. Você percebe que vira uma bola de neve, exatamente, Lene. Você percebe que vira uma bola de neve é porque no regime composto, no caso daquela taxa seria 10%, no composto seria 10% em cima de 110. Aí, então, no composto sempre vai ser no novo capital e no simples é sempre no primeiro? Correto. Oi, Cési. Oi, Ian, com desconto, o raciocínio é o mesmo? Desconto raciocínio é o mesmo. Ó, existem dois tipos de desconto. Tanto o desconto simples quanto o desconto composto, que não está no edital. Desconto composto, ele não está no edital. Aí, quando você fala assim, é o mesmo, lembra que a gente viu em porcentagem desconto de um produto de 15%, e aí você pode fazer por regra de 3? É o simples. O composto, quando ele cai em edital de matemática financeira, ele cita. Por exemplo, nos Correios ele falou desconto simples, ainda ele falou desconto simples. No composto ele vai falar, o que não é o caso do edital, então você não precisa preocupar com outra fórmula. É regra de 3. Faz a regra de 3 e diminui do valor inicial que você tem, tá? Aí eu não acho que caia como uma questão de financeiro, ele cai como uma questão de porcentagem mesmo que no edital, tá? Financeira, aqui seria só a parte de juros. Entendeu? Seria só a parte de juros. Turminha, aí a gente tem uma situação aqui, ó, antes da gente começar a fazer as questões. No meu problema, eu coloquei um tempo de 2 meses. E, Mariana, há uma taxa de 10% incidindo a cada mês. Quando você olha esse problema, Mari, você percebe que ele está muito bem desenhado em qual período temporal? Mês. Eu vou fazer uma mudança. Eu não vou colocar 2 meses. Eu vou colocar 2 anos. Aí você começa a pensar assim, então peraí, ó. Lucas vai deixar o dinheiro rendendo em 2 anos.
a uma taxa de 10% ao mês. A unidade temporal, ela é a mesma? Não. Se ela não é a mesma, CS, aqui tem uma exclamação muito grande que você vai ter que fazer. A taxa e o tempo obrigatoriamente tem que estar na mesma unidade, tá? Isso é regra, ó, taxa TX, taxa e tempo sempre na mesma unidade. Exato. Quando eu falo na mesma unidade, aí você vai muito do que se sente confortável de converter. É o que entra o que a Aline falou. Ué, mas 2 anos, como a taxa está em 10% ao mês, ao invés de trabalhar com 2 anos, porque eu não vou chegar aqui na fórmula e colocar 2 anos e a taxa em mês, eu vou converter na mesma unidade. Então, nesse caso aqui, turma, aí você pensa de conversão de tempo. Lembra que tem no edital chamado Sistema Legal de Medidas, é conversão de medida. E uma das medidas é o tempo. Noemi, 1 ano, 12 meses. Então, aqui eu teria que colocar, ao invés de 2, eu trabalhar com 24. Porque 24 meses correspondem aos 2 anos iniciais que eu tenho. E aí, automaticamente, o meu problema ele passa a ficar na mesma unidade de medida. Tudo em meses. Vocês vão perceber uma questão na nossa lista que ele fala sobre trimestre. Aí tem a noção de 3 meses. Semestre, 6 meses. A gente vai aprender a converter os valores, mas isso aí é regra, tá? É obrigatório, é obrigatório. Tranquilo até aqui? De verdade, me sinalizem aí. E eu entendi a ideia e a fórmula. Eu preciso da questão. Tá bom, Aline? Tranquilo. Qualquer dúvida pode mandar, tá? Manda no grupo, manda. O importante é não ficar com dúvida. Então, beleza. Então, bora fazer a questão aqui. Ah, peraí. Não é essa. Não é esse slide, não. É o outro. Calma. Não faz ainda, não. Não faz ainda, não. É essa daqui, ó. Aqui. É essa aqui. Vamos lá, turma. Ó. A questão ela vai falar o seguinte. Uma quantia de R$ 3.000, ela foi investida a uma taxa de juros simples de 6% ao ano. Qual será o montante ao final de 4 anos? Uma questão muito tranquila, porque a unidade temporal ela tá igual. Então, aqui é para a gente entender assim, ó, Lucas. Essa quantia de 3.000 é o capital. Aqui é o regime de juros simples. Vai surgir uma pergunta, vai falar assim, ô Ian, a questão ela vai me falar quando é juros compostos e juros simples? Vai, tá bom? Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Ele vai te dizer qual é o regime de capitalização que você vai ter. Então, ó, juros simples. 6% ao ano. Isso daqui é a minha taxa. E aí faltou só eu colocar. Ó, a taxa é a letrinha I do problema, tá? O Izinho sobre 100, que é a porcentagem, é 6% ao ano. Qual será o montante ao final de 4 anos? E isso aqui é o meu tempo. Só que como que a gente calcula, Andréa, os juros? J CIT. E lembra que o I é sempre sobre 100. Você concorda que você tem tudo? Então você vem aqui e calcula os juros, ó. Um capital de 3.000 a uma taxa de 6% em um tempo de 4 anos. Ô, CS, eu posso cortar, ó, 0 com 0. Eu posso cortar 0 com 0.
De quanto que é os juros? Ó, 30 vezes 6 vezes 4. Essa multiplicação, Andréia, dá R$ 720. Só que ele, exato, só que ele não tá te perguntando quanto que ele rendeu de juros apenas. O problema tá querendo saber o quê? O montante. Mas a gente viu lá no início que o montante ele era o quê? Capital mais os juros. O capital é quanto? 3.000. E os juros é de quanto? 720. 3.720. Letra D. Essa é a resposta. Me sinalizem se vocês conseguiram entender. De verdade, Ian. Consegui, não consegui. Manda para mim, Alessandra, Anaísa, Andréia, Céssi mandou, Cel, Eliana, Fabiana, Lucas mandou, Luciene, Mariana, Noemi, Patrícia, Rafael, Rômulo, Rosenice. Beleza, né? Então tá bom. Bora para a próxima questão. Ô Cel, a questão do log é em juros compostos. A parte de juros simples é mais simples. Ela tem ali uma parte de você descobrir a taxa, mas aí a gente testa, né? Você fala no simples, se no montante ele tem log? Não. No juro simples, o montante é a soma vinda do J-CIT. Agora, lá em juros compostos, ele tem a parte do log, porque você trabalha com exponencial. Então, automaticamente, ele recai uma partezinha de log. Isso, beleza. No simples não tem. O log não tem. Ele é mais prático mesmo, tá? Ele é mais prático. Isso, J-CIT. E a taxa sobre 100. Mas você percebe que, nesse caso, eu não tenho um exponencial, porque no caso dos juros compostos, o tempo é o expoente. Então, quando você vai precisar descobrir o tempo, aí para você isolar, ele passa por um logaritmo, que não é o caso aqui, que é muito mais tranquilo. Às vezes até uma regra de 3 sai o problema, né? Então, muito mais de boa. Ô, Rômulo, olha o problema agora, ó. Se um capital, e ele já falou, um capital de 5.500 é aquele Czinho do problema, é o quanto que você deixou no banco. Ele foi emprestado a uma taxa de juros simples. Tem outra forma que não precisa do log? Não, o céu, no caso do composto, quando ele pede o tempo, cai o log. Ou você testa as alternativas. E ao testar as alternativas, você não precisaria do logaritmo. É uma possibilidade, entendeu? Demora um pouco, mas evita, entendeu? Ó, há uma taxa de juros simples, exatamente, César, de 8% ao trimestre. Qual será o montante ao final de 2 anos? Vamos com calma aqui, só para entender uma coisinha, ó. Capital de 5.500. Noemi, qual é o tempo do problema? 2 anos. Presta atenção nisso daqui. Qual é a taxa de rendimento? É de 8% ao trimestre. A pergunta que você vai se fazer, Rômulo, é a seguinte, ó. A taxa e o tempo, elas estão na mesma unidade temporal? Não. Aí lembra que eu falei assim, ó, quando você pega um problema que a taxa e o tempo, ela não estão na mesma, não se encontram na mesma unidade temporal, tem que parar para converter. A gente vai entender o seguinte, Ana Paula, ao trimestre, então é um período que ocorre a cada 3 meses, beleza? Ao trimestre, 3 meses.
2 anos equivalem a 24 meses. Mas quando eu faço essa conversão, ô Rômulo, eu tô na mesma unidade temporal? Não. Por mais que eu saiba, Simone, que trimestres são 3 meses, mas a palavra é diferente. Então eu não vou utilizar 24 ainda. Eu preciso saber quantos trimestres existem em 24 meses. Então eu posso chegar aqui, ó, e dividir por 3. Vai ter gente que ainda vai me perguntar, Ian, mas de onde que surgiu esse 3? Aí você pode fazer uma regra de 3. Um trimestre equivalem a 3 meses. Então, quantos trimestres existem em 24 meses? Multiplica cruzado, a gente já viu isso, vai ficar 3x igual a 24, e olha que de onde surgiu o 3. Daqui, da proporção. 24 dividido por 3, 8. Então, em 24 meses, existem 8 trimestres. Aí agora você percebeu que eu converti para a mesma unidade temporal. Antes de continuar, me sinalizem se vocês conseguiram entender. De verdade mesmo. Ian, entendi. Ian, não entendi, ó. Mari podia perguntar assim, ô Ian, e se eu jogasse o 2 na fórmula, dava errado? Com certeza. Apesar de que talvez você poderia encontrar uma resposta, mas a resposta é errada. Até que sim, ó, então tá bom. Hein? Até que sim, entendeu? Então tranquilo. Com isso aqui, Alessandra, ó, com o capital, a taxa e o tempo, a gente vai fazer a questão. Porque aqui, ó, os juros não é JCIT, lembrando que a taxa ela tem que estar dividida por 100, porque é porcentagem. Eu tenho todos os valores, ó. O capital vale quanto? 5.500. Há uma taxa de quanto? 8%. Em um período de 8 trimestres. Eu só substituí, ó, o C, o I e o T. Luciene, o que que eu vou fazer agora? Eu posso cortar, ó, 0 com 0, 0 com 0. A continha que eu vou fazer é 55 vezes 8 vezes 8. Não sei de cabeça. Vou calcular aqui. Eu não sei de cabeça. 3.520. Ó, 3.520. Só que isso daqui, Luciene, é os juros. Ele tá querendo o quê? O montante, ó. Só que a gente já viu que montante é a soma do que eu tinha antes mais o que rendeu. Quanto que eu tinha? 5.500. Quanto que rendeu? 3.520. Resposta, letra D. 9.020. Roseni! Até 8h30. Próximo de 8h30. Conseguiram entender a questão? Me sinalizem aí de verdade. Ah, entendi, não entendi. Rafael, Anaílza, Patrícia, Andréia, Ana Paula, que chegou aí agora, mas talvez vai pegando. Beleza. Um pouco confuso, tá? A gente vai destrinchando, aos poucos a gente vai ajeitando. Ó, eu queria que vocês tentassem fazer essa questão.
Tenta. Tem medo de errar, não. Que aí, errando, é que vai ver onde que precisa melhorar. Faz aí e me manda. Ó, já surgiu uma resposta. Deixa eu ver se mais alguém consegue chegar no mesmo resultado, Lucas. Ó, surgiu mais uma. Vamos fazer então. Vamos bem passo a passo, tá, Alessandra? Um empréstimo de R$ 8.000. Então, isso daqui é o meu capital. Ó, isso aqui é o meu capital. Foi feito a uma taxa de juros simples de 10%, olha a palavrinha, ó, ao semestre. Qual será o montante a ser pago ao final de 1 ano e meio? Então, assim, boa, André. A primeira coisa, turma, que vocês vão pegar são os valores que a questão te deu, até para você se situar. Ele escreve para você assim, ó, Patrícia. O tempo é 1 ano e meio. Beleza. Há uma taxa de 10% ao semestre, com um capital de 8.000. Se pergunte, ô Romulo, a unidade temporal é a mesma? Não. Aqui ele está falando ao semestre, aqui ele está falando 1 ano e meio. Só que como ele fala ao semestre, você tem que ter a perspectiva de que semestre são 6 meses. Então vamos pensar na perspectiva de mês também. 1 ano e meio são quantos meses? 18. Beleza? 12 daqui, 6 daqui. Só que mesmo que eu coloque, Andréa, 18 só no problema, não está na mesma unidade. 18 meses ao semestre. Só que semestre não são 6 meses. Eu pego esse 18 e divido por 3. Ou divido por 6, porque é por semestre, 6 meses. Se você tiver dificuldade, Rômulo, faz a regra de 3. Um semestre, 6 meses. Quantos semestres eu tenho em 18 meses? Multiplica cruzado, 6x igual a 18, e aí você percebe que o 6 aparece lá embaixo dividindo. Pronto, ó, dividir por 6. 3. 3 o quê? Semestres. Pronto. Aí sim eu tenho a mesma unidade temporal. É o 3. E não o 18, e nem 1 ano e meio, 1,5.
J CIT. E a taxa é dividido por 100. Andréia, eu vou substituir os valores, ó. Capital de 8.000 a uma taxa de 10% em 3 semestres. O que eu faço agora? Eu vou cortar zero, ó. Zero com zero, zero com zero. Se surgir uma dúvida, Alessandra, talvez alguém fale assim, "Oi, eu poderia cortar o zero do 100 com o do 10? Pode, não tem problema, tá? Vai ficar 80 vezes 10 vezes 3. 2.400. O que ele vai fazer agora? Ele vai te pedir o montante, capital mais os juros, 8.000 mais 2.400. É aí que a gente chega no 10.400 do problema. Letra B. Me sinalizem se vocês conseguiram compreender o problema. Beleza. Adriana, você chegou depois, Adriana. Como é que você tá? Alessandra, tranquilo. Ana Paula, chegou depois também. Ana Ilza, Andréia, entendeu? Cessi, Cel, Eliana, Fabiana, Lucas mandou. Luciene, Mariana, Noemi. Patrícia, Rafael, Rômulo. Conseguiu compreender? Agora, ô Adri, você lembra de onde juros simples? Porque você chegou bem depois. A gente fez isso aqui tudo antes, ó. Tipo assim, o que você lembra de juros simples? Porque teve uma boa parte da. É porque hoje teve essa mudança, eu entendi também. Porque assim, você chegou, já era 8h19, não foi? Mas é porque a aula já estava acontecendo desde. Eu tô entendendo. É porque a aula já estava acontecendo desde 7h23, se eu não me engano. Aí você vai falar assim, ô Ian, mas não era aula de Paula? Era, mas como teve aquela questão da notícia, do concurso, aí a gente veio bater um papo. Paula teve que sair, aí eu peguei essa aula desde o início, então você tem que voltar ela desde o início, entendeu? Por isso que eu tô perguntando e falando, tem que voltar desde o início. Sacou? A gente ainda tem muita questão para fazer, mas que não vai fazer hoje não. É só por isso, Adriano? Vou. Quando você assistir a aula, você vai perceber que você vai ter duas fórmulas no sentido de juros simples. Um é o montante, que é o capital, mais os juros. E a outra é os juros, viu? E a outra é os juros, que é o capital vezes a taxa sobre 100 vezes o tempo. Aí eu comentei que a taxa e o tempo, ela tem que estar na mesma unidade de tempo. Assiste, de verdade, porque tem essa parte toda aqui, assim, ó, que a gente falou, tá? Senão não vai fazer sentido. Vamos para mais um, CS? Deixa eu ver, que esse aqui é outro slide, né? Não. Ó, vamos para essa questão aqui. O investimento inicial de 2.500, ele rendeu 450 de juros em um ano. Aqui ele muda um pouco a pergunta, porque na verdade, o César, ele está perguntando qual foi a taxa de juros simples aplicada. Então, assim, ó, o que ele está te falando é, juros não é J-CIT? É. No problema, ele te deu o capital, ó, ele te deu o C.
Quando ele fala que rendeu 450 de juros, é o J. Ué, mas a gente não estava encontrando o J na questão, só que, assim, Lucas, cada questão é uma questão. Então, nessa questão, ele te deu juros. Ele falou que vai ser aplicado em 1 ano. Ele te deu o tempo. O que ele não te deu foi isso aqui, ó. Foi o I. Aí você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você aplicar a equação do primeiro grau. Aplicar a equação do primeiro grau. Vou colocar uma coisa aqui, ó, igual 2.500 em um período de 1 ano. Você fica perdida na montagem, mas assim, ó, Fabi, a fórmula tem que vir na sua cabeça, ponto. Porque falou em juros simples, tanto né, juros simples, aí tem que vir as duas. Quando ele fala que rendeu 450 de juros, essa fórmula tem que vir na sua cabeça. Pronto, e eu coloquei no papel. Aí você vai ter que ler no problema e identificar qual que é cada letra. O inicial é sempre o capital. Quando ele fala que 450 de juros, isso aqui é o J. Em 1 ano, isso aqui é o meu tempo. Ian, precisa converter? Não, porque você percebe na alternativa que na alternativa está tudo em ano. Então, já está na mesma unidade. Quando eu substituo aqui, ó, Fabi, capital 2.500. A taxa é o que eu quero. O tempo é 1. Olha o que eu vou fazer, ó. 450 é 2.500 vezes a taxa sobre 100 vezes 1 não mudou. Mari, eu posso cortar esses 2 zeros, não posso? Posso. Posso cortar os 2 zeros. Ficou assim, ó. 450 não é a mesma coisa que 25i? E agora? Turminha, aí vai uma situação. Tem gente que vai saber equação, que vai falar assim, ó, Lucas. O Ian tá multiplicando, passa dividindo. É letra B. Tá multiplicando, passa dividindo. Correto. Mas ao invés, César, de fazer essa divisão, eu posso fazer assim, ó. Se eu pego a letra A não é 15%, mas o porcento já colocou por 100, não é 15? Se eu substituo 15 aqui, porque multiplicar é melhor do que dividir. 25 vezes 15 dá 450? Não. Então não pode ser a letra A, Mari. Porque 25 vezes 15 não tem que ser igual a 450. Então não é a letra A. Agora, se eu pego a letra B, não é 18, ó, se eu substituo 18 aqui, 25 vezes 18 dá quanto? Não dá 450? Dá. É a letra B. Eu monto o problema e eu vejo no problema, Rômulo, que alguma coisa vezes 25 tem que dar 450. Essa coisa vezes 25 está na alternativa. Então, eu prefiro pegar a alternativa e substituir tentativa e erro do que dividir 450 por 25. Depende, né? Às vezes, para você é melhor. Eu prefiro multiplicar. Por que 18? Ó, Adriano, na questão, uma pergunta. Como equação, até aqui você conseguiria me acompanhar? Esquece a parte de juros simples, tipo assim, até aí, até esse 450 igual a 25, até aí você conseguiria? Pronto. Nessa situação, Adriana, só olha um negócio aqui. Você poderia fazer assim, ó. O 25, ele não está multiplicando a letra I? Tá. Se ele está multiplicando, eu posso passar ela dividindo, não posso?
Posso. Quando eu passo dividindo, vai ficar 450 dividido por 25, que dá 18. Aí, automaticamente, 18 ele é a resposta. Aí é mais fácil assim, beleza. A divisão já chega na resposta. É porque, às vezes, a divisão ela não fica tão fácil de fazer. Quando você tiver dificuldade de fazer a divisão, o que que a gente pensou? Aí é uma dica, é mais uma dica do que regra para fazer, tá? A divisão dá 18. Aí, na dificuldade, Adri, eu falei assim, gente, testa a alternativa. A alternativa é 25 vezes I e obrigatoriamente esse resultado dá 450, não dá? Dá. Aí você vem aqui, Adriano, exato, a divisão é mais difícil. Aí você vem aqui na letra A. A letra A não é 15? Joga o 15 aqui dentro, ó, na letra I. Aí você vai testar. 25 vezes 15 dá 450? Não. Então eu descarto. 25 vezes 18, que é a letra B, dá 450 e andar. Então, ó, é a mesma coisa. Seria tentativa e erro. Eu acho mais tranquilo. Mas quem tem facilidade com divisão, joga a divisão lá. Entendeu? Mas na dificuldade de divisão, testar a multiplicação, Adriano, já chega na resposta. Enquanto equação, enquanto questão, é mais fácil mesmo, tá? Beleza? Show de bola. Turminha, na próxima aula a gente termina a parte de juros compostos, tá? Eu vou subir a aula com o material e as questões para a plataforma. Adriana, brigadão por você ter participado. Assim que subir a aula, você já assiste, tá? Alessandra, Ana Paula, Anaíus, Andréia, Cessi, Cel, Eliana, Fabiana, Lucas, Luciene, Mari, Patrícia, Rafael, Rômulo, Roseni, Simone, ó, um mega coração para todos vocês, tá bom? Não deixem essa notícia do concurso abater vocês. Em carreiras policiais, a gente sempre tem o costume de falar assim, é tempo ruim o tempo inteiro. Concurseiro não tem um dia de paz. É verdade, isso tudo é verdade. Mas assim, tudo que a gente fala que é clichê porque tem um fundo de verdade, tá? Estudar vale a pena. É justo que muito custe aquilo que vale a pena. Estudar vale a pena. Eu falo porque hoje eu tô no estado. Então, eu sei, gente, de verdade, foi a minha salvação mental saber que todo último dia útil do mês, meu salário vai estar lá, fazendo chuva, fazendo sol, vai estar lá. Então, assim, vale a pena estudar, tá? De verdade, eu falo de coração mesmo, não é porque a gente vende curso, não. Vender curso é eu ganho dinheiro mesmo, mas assim, eu transformo vida também, né? Então, isso vale a pena. Tá bom? Continue estudando. Esse concurso vai sair amanhã. Vai no site do Ministério Público, faz uma denúncia para pressionar. Eu tenho um amigo, um exemplo, eu tenho um amigo advogado, fala com ele, às vezes seu amigo faz um processo para ajuda vocês a entrar com processo, que vai ajudar todo mundo, então pressiona também, tá bom? Então, fique com Deus e fui!